Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões envolvendo razão e proporção. Aula de número 3, ou parte 3, a gente vai aprender a como acertar as questões que te dá razão. Só que a razão o quê? Razão modificada. Aqui no nosso canal já estudamos a parte número 1, a aula 1, onde a gente aprendeu a como acertar as questões que pede a razão. Aprendemos também na aula número 2, na parte 2, questões envolvendo aquela no comando da questão que te dá razão, onde a gente aprendeu a aplicar a regra do SDM. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas gostam de cobrar essa parte de número 3, que é onde ele te dá a razão modificada. Primeiro exemplo, exemplo número 1, tá lá. A razão entre o número de homens e o número de mulheres de uma família é 9 para 10. Olha o que vai acontecer. Após o nascimento de duas meninas, essa razão passou a ser o quê? Passou a ser 9 para 11. Então, observa que modificou essa minha razão. Então, quais são as perguntas que podem cair para você? Pode perguntar lá, qual é o número de homens? Eu não sei, aqui eu só tenho a razão, as partes entre homens e mulher. Pode perguntar quais ou qual é o número de mulheres, né? Quantas mulheres existem nessa família. Pode perguntar, olha, qual é a soma entre mulheres e homens dessa família, dada aí essas duas razões, uma inicial e outra modificada, e pode te pedir também a diferença entre o número de mulheres e também o número de homens, ou quantas mulheres superou o número de homens ou excedeu o número de homens, certo? Professor, como é que eu faço esse tipo de questão? Então aqui a gente vai apresentar para vocês, eu gosto de responder esse tipo de questão utilizando a regra K, certo? Então vamos aprender aqui a regra K. Então hoje a gente vai aprender a utilizar essa regra K. Como é que funciona essa regra K? Essa regra K a gente vai sempre utilizar quando houver uma modificação numa razão. Ele vai te dar, o comando da questão vai te dar uma razão inicial e a próxima razão ela será modificada. Observe que o comando da questão diz que teve o nascimento de duas meninas. Então vou ter que modificar, acrescentar essas duas meninas para modificar essa minha razão. Então vamos montar aqui nosso sistema de equação, certo? Então primeiro observe que é uma razão. Primeiro vem homens, depois vem mulheres. Então a razão entre homens, colocando aqui a razão entre homens e mulheres, ele te deu um valor inicial. Homens e mulheres, ele diz lá que é 9 para 10. Tá aqui. Eu tenho lá, para cada 9 homens, existe 10 mulheres. Agora você vai observar que eu tenho que acrescentar duas meninas. Essa razão ela vai modificar. A razão que tinha lá homens com mulheres. Observa aqui, eu vou acrescentar mais duas meninas. Coloquei aqui mais duas meninas e essa razão mudou. A razão passou a ser 9 para 11. Perfeito, professor. Entendi. Por que eu acrescentei 2 nas mulheres? Porque o comando da questão disse que era para somar. Nasceu aqui duas meninas, por isso que eu somei 2. Tem questões que a gente vai modificar tanto para mais em cima como para mais embaixo. Tem questões que a gente vai diminuir. Quem vai determinar é o comando da questão. Se pedir para somar embaixo, a gente soma. Se pedir só para somar em cima, a gente soma. Se pedir para diminuir em cima, se pedir para diminuir embaixo, a gente vai diminuir. Quem vai me dizer aqui na modificação da razão é o comando da questão. Aqui diz que era o nascimento de duas meninas, por isso que eu coloquei mais 2. Fosse 2 meninos, então eu colocaria aqui mais 2 meninos. Após o nascimento de 3 meninas, eu colocaria aqui mais 3. Após o nascimento de 10 meninos, homens, eu colocaria aqui mais 10, certo? Quem vai me dizer como vai determinar a modificação dessa razão é o comando da questão. Perfeito, professor. Como é que funciona essa regra do K? Olha só, para esse tipo de questão, para você não fazer sistema de equação, vai se tornar muito trabalhoso. Aqui para o sistema de equação, por exemplo, eu poderia isolar o H, jogar esse M lá para o outro lado, ficar H é igual a 9M sobre 10, porque o M está dividindo, jogando para lá,
ia ficar multiplicando. Eu ia ter que substituir esse H, que seria 9m sobre 10, nessa outra equação de baixo. Isso aqui ia te dar um maior trabalho. Então, como regra, a gente vai fazer aplicando a regra do K, certo? Não vamos fazer para o sistema de equação. O sistema de equação é muito trabalhoso. A gente tem várias questões para comentar nessa aula, então não vamos perder tempo. Então, para vocês, eu quero mais fácil. O que é mais fácil é você trabalhar com a regra do K. Como é que funciona? Sempre na razão, na fração inicial, você vai adicionar o K, tanto na de cima como na de baixo, ó, que é uma constante. Se a gente encontrar o valor desse K, a gente encontra a quantidade de homens. Basta eu multiplicar aqui por 9. Se eu quero encontrar o número de mulheres, ó, basta eu multiplicar o 10 vezes K, e eu tenho que me atentar porque tem um acréscimozinho aqui de 2, ó, 2 mulheres, certo? Beleza, professor. Então, agora o que é que eu tenho que fazer? Aonde tem H, observa que o H agora será 9K, certo? Então, vou substituir na de baixo. Aonde tem M, vou simplesmente substituir ó, por 10K. Eu tenho o H aqui, vou até destacar uma corzinha clara para você ver. Eu vou substituir esse H justamente por 9K. Vou substituir. Eu vou substituir esse M, ó, só o M, por 10K. Então, vou substituir e a gente vai encontrar o valor do K. Então, vou trazer para cá. Observa que eu vou substituir trazendo essa equação aqui para cima, para a gente encontrar o nosso K. Então, vai ficar, onde tem H é 9K, então vai ficar 9K. Isso aqui é dividido, o M é quantos K? 10K, só que eu tenho 2, ó, então é 10K mais 2. Tudo isso aqui é igual a essa razão, que é 9 sobre 11. O que é que eu tenho que fazer? Na aula número 1, na parte número 1, eu disse que razão e proporção, eu utilizo a forma fundamental da igualdade de razão. Eu utilizo o meios pelos extremos. Ó. Eu tenho que multiplicar esse de baixo com o de cima, vou multiplicar aqui com 9, e esse 9K vou multiplicar com 11. Então, vou multiplicar aqui cruzado, como se fosse uma regra de 3 diretamente proporcional. Como eu estou trabalhando com razão e proporção, então dentro da matemática eu utilizo aqui o meios pelos extremos, certo? Então multiplico cruzado. Então vou multiplicar 11 vezes 9. Ó. 11 vezes 9 vai ser 99K, certo? 9K vezes 11, eu tenho lá 99K. Depois eu coloco a igualdade, quando eu fizer aqui a multiplicação. Agora eu tenho 10K, vou multiplicar por 9. Ó. 10 vezes 9 vai te dar 90. Então, eu tenho 90K e eu tenho que multiplicar também o 2. Ó. Então, é 2 vezes 9. 2 vezes 9 eu tenho 18. Então, agora ficou fácil. Eu quero encontrar o K. Eu vou jogar esse 90K lá para o outro lado, juntar com o 99K. Se está somando, ó, quando você muda de um lado da igualdade, em uma equação, muda o sinal. Então, estou trocando aqui o sinal. Então, vai ficar 99K menos 90K. Tudo isso vai ser igual a quanto? A 18. Faço essa operação, 99K menos 90K, eu vou encontrar 9K. Fazendo aqui essa operação, ó, 99 menos 90, fica 9K. Isso é igual a 18. Quem é que vai ser o valor do K? Trazendo para cá. Quero isolar o valor do K. O 9 está multiplicando o K. Então, eu jogo o 9 lá para o outro lado e ele passa dividindo. Então, vai ficar 18 dividido por 9. Quem é o valor do K? O valor do K vai ser exatamente 18 dividido por 9, que isso aqui vai te dar 2. Perfeito, professor. Se eu encontrei o K, você encontra qualquer valor nessa sua razão, ó, porque no inicial aqui eu disse que o homem equivale exatamente a 9K. Mulheres equivale a 10K, mas eu tenho que acrescentar aqui 2 mulheres porque teve o nascimento de 2. Então, para o comando da questão, se fizesse referência a quantos homens existe nessa família, você ia dizer que é 9K, tá? Que é o homem é igual ao 9K, só que esse 9 eu já sei quem é, e o K também, ó. O K eu encontrei que é 12, então é 9 vezes 2, professor. Então tem que colocar, né? O K é 2, tá aqui. Então seria a quantidade de homem seria 9 multiplicado por K, e o K corresponde a 2. 9 vezes 2, 18. Ó. Então, a resposta correta para essa questão, se pedisse a quantidade de homens, seria 18. E mulher, professor? Mulher seria bem tranquilo também, porque eu tenho lá mulher ó, é igual a 10K. Mulher, isso vai ser igual a 10 que multiplica o valor do K.
Mulher vai ser igual a 10. Quanto é o valor do K que a gente encontrou? Aqui, ó, 2. Então, eu tinha lá que mulher seria 10 vezes 2. Ó. 10 vezes 2, eu teria 20. Mas eu tenho que colocar uma observação, ó. Colocar aqui uma observação, porque eu estou calculando a quantidade de mulheres depois do nascimento aqui, ó, de duas meninas. Por isso que eu tenho que acrescentar mais duas, ó. Acrescentar mais duas, porque o comando da questão disse lá que nasceu duas. Então, para mulheres, eu colocaria essa observação, porque seria a quantidade de mulheres inicial, que é 20, mais duas que nasceu. Quanto é 20 mais 2? 22. Então, existe exatamente 22 mulheres, 22 mulheres nessa família. 18 homens e 22 mulheres. A soma entre mulheres e homens, ó, aqui é só você somar. Se você encontrar homem, encontrar mulher, então a soma dos dois seria mulheres mais homem, ó. Mulheres a gente encontrou que é 22, colocando aqui, ó, mulher é 22, homem é 18. A soma dos dois, 22 mais 18, vou encontrar total nessa família 40 pessoas. Pode cair? Pode cair. Daqui a pouco a gente vai fazer questões de prova de concurso que pede a soma. Se pedir a diferença, observa lá que a diferença ele está pedindo aqui entre mulheres e homens, ó. Então a diferença é a subtração. Mulheres menos homem. Então, mulher é quanto? Mulher, eu tenho 22. 22 mulheres, né? E homem eu tenho quanto? Tenho 18. Então, seria essa subtração. 22 menos 18. 22 menos 18, a diferença seria 4. Se o comando da questão pedisse para vocês, olha, qual é a diferença entre mulheres e homens, sabendo que para cada 9 homens existe 10 mulheres e após o nascimento de duas meninas essa razão passou a ser de 9 para 11. Então, a diferença entre mulheres e homens seria 4. Você assinalaria a resposta correta que tivesse 4. Beleza, professor. Coloca mais outro exemplo. Vou colocar aqui o exemplo de número 2. Tá aí o exemplo número 2 para a gente testar o nosso conhecimento. A razão entre o número de integrantes da equipe A e o número de integrantes da equipe B, ó, A e B, essa razão é 2/7. Olha o que vai acontecer. Se 36 pessoas passarem da equipe B para a equipe A, o que acontece com a razão? A razão passa a ser de 4 para 5. E olha o que o comando da questão pede. O total de pessoas nas duas equipes. Se você observar, o comando da questão pede a soma de A com B. Ó. Total aqui de pessoas na equipe é justamente saber quantas pessoas estão aqui na equipe A, mais quantas pessoas estão na equipe B. Vamos lá, vamos montar nosso sistema e a gente utilizar a regra do K. Então, eu tenho a equipe A e eu tenho a equipe B. Inicialmente, ele disse que essa razão é de 2 para 7. Então, o comando da questão disse lá que era 2 para 7. O que vai acontecer agora? Vai modificar essa razão. A razão passou a ser agora 4 para 5. Então, eu tinha lá a equipe A, eu tinha lá a equipe B, e depois de alterar essa equipe, a sua razão passou a ser 4 sobre 5. Como é que vai alterar? Ele disse lá que 36 pessoas da equipe B, ó, sairão da equipe B. Se é sair, você vai subtrair. Ó. Vou tirar 36 pessoas da equipe B e automaticamente ele disse, olha, coloca lá na equipe A. Então, vou somar na equipe A. Terei 36 pessoas da equipe B, coloquei essas 36 pessoas na equipe A. Então, tenho lá, se 36 pessoas passarem da equipe B para a equipe A, a sua razão modificou, é 4 sobre 5. Então, agora, vamos aplicar a nossa regra K. Então, a questão de razão modificada, aqui a gente utiliza a regra K. Beleza, professor. Quando é que eu utilizo a regra K? Toda vez que a razão for modificada. Basta você procurar a razão inicial e meter o K exatamente ó, na sua razão, porque eu vou em busca do K, multiplico por 2, encontro a quantidade integrante da equipe A, multiplico aqui por 7 para encontrar exatamente o valor do integrante da equipe B. O que é que eu tenho que fazer? Só substituir. Ó. Onde tem A, você vai substituir por 2K, e onde tem B, ó, você vai substituir exatamente por 7K. Vamos substituir? Vamos substituir. Então, trazendo para cá. Então, eu tenho o A é 2K. Então, vai ficar 2K mais o 36, ó, que eu não mexo. O B, 7K. Então, vai ficar lá 7K
menos 36. Tudo isso vai ser igual à razão modificada, que é 4 sobre 5. Beleza, professor. Traz para cá, trazendo aqui para cá para a gente fazer agora a multiplicação, ó, porque agora é meios pelos extremos. Eu vou multiplicar o de baixo com o de cima e o de cima com o de baixo. Então, tem que fazer essa multiplicação. Por onde eu começo, professor? Você pode começar por qualquer um. Posso multiplicar esse de cima pelo de baixo e o de baixo aqui pelo de cima. O resultado aqui vai dar o mesmo. Então, eu vou começar por baixo. Ó. Vou multiplicar esse 7k vezes 4. Vou colocar aqui, depois a gente puxa para cima, certo? Vou botar aqui embaixo, dá para a gente colocar aqui embaixo. Então, eu tenho 7, ó. 7 vezes 4 é 28. Então, eu tenho aqui o k, eu deixo o k. Menos, ó, vai ficar lá 36, menos 36 vezes 4, você vai encontrar 144. Coloquei aqui. Depois que você multiplicar, você coloca o sinal de igual. Agora você venha 2k multiplicado por quanto? Por 5. 2 vezes 5, 10. Tendo lá k, você coloca o k. Mais agora 36 vezes 5. 36 vezes 5 você encontra 180. Beleza. E agora eu vou pegar e juntar. Observa, o que tiver K, eu deixo todo mundo de um lado. Aqui tem K, esse outro tem K. Então eu jogo lá para o outro lado. Tá somando, ó, você vai ver que vai subtraindo. E atenção no 144, é número. Ó. Vou jogar o 144 lá para o outro lado. Ele está diminuindo. Quando eu mudo de igualdade, de lado da minha igualdade, ele passa somando. Então, vou trocar de lados, né? Deixar do lado esquerdo aquilo que tem K e o que tem aqui é só números, eu deixo aqui do lado direito. Beleza, professor. Então, eu tenho lá 28K, não mexi. Eu vou trazer esse 10K, era mais 10K, vai ficar menos 10K. Coloquei aqui. Isso vai ser igual, 180 eu não mexi, ficou. Beleza? E agora eu tenho que atentar, era menos 144, jogando lá para o outro lado, vai ficar mais 144. Junta agora o que tem K. Então, vou observar que eu vou fazer essa operação. Tenho lá 18K, 28K menos 10K, vai ficar 18K. Terei aí 10 do total de 28, ficou 18. E agora eu tenho que fazer exatamente essa soma. Ficou aqui 180 mais 144, somando dá 324. Conclusão, se eu quero encontrar o valor do K, eu tenho que jogar exatamente esse 18 lá para o outro lado. Seria 324 dividido por 18. Fazendo a divisão 324 dividido por 18, você vai encontrar o próprio 18. 18 vezes 18 é 324. Então, encontrei o K. Se eu encontrei o K, observa lá que eu encontro os valores desconhecidos da minha razão inicial. O valor do A é 2K, então observa lá que o valor do A é 2 multiplicado por K. Então, observa que eu vou encontrar aqui o valor do A. Então, A é 2 multiplicado por K. K é quanto? K é exatamente 18. Então, colocando aqui, ó, K é 18. Então, eu tenho lá, quanto é 2 vezes 18? 2 vezes 18 eu tenho 36. Encontrei quantidade de pessoas da equipe A? Encontrei, ó. Tá aqui 36 pessoas. Já na equipe B, separando aqui, na equipe B, eu tenho lá que B ó, corresponde a exatamente 7K, certo? O de cima corresponde ao de cima, 2K, e o de baixo corresponde ao de baixo. Então, vai ficar o B igual a 7 multiplicado por K. Só que o K a gente já sabe quanto é que é. Quanto é o K? O K é 18. Ó. Então, é 7 multiplicado por 18. 7 multiplicado por 18 é 126. Encontrei aqui. Beleza, professor. Observe que eu encontrei quantidade de pessoas na equipe B. Professor, na questão número 1, eu disse que tinha que acrescentar. Se tiver de acrescentar, acrescentei mais 2. E aqui, observa que um está somando e o outro está diminuindo. Ó. Toda vez que isso acontecer, isso aqui vai dar 0. Ó. Mais 36 menos 36 dá 0. Então, o que o comando da questão queria é exatamente os valores dessa equipe. Não foi acrescentado ninguém, nem foi retirado ninguém. A equipe é a mesma, simplesmente mudou a quantidade de B, passou para a quantidade de A. Então, eu tinha inicialmente 36 pessoas aqui na equipe A, mais a equipe B, ó, que é 126. O que o comando da questão queria é saber o total de pessoa dessas duas equipes. 36 mais 126, você ia procurar uma alternativa que tivesse 162. 162
para essa questão, se fosse no seu concurso, você ia marcar como resposta correta a alternativa letra A. Perfeito, professor. Coloca mais um exemplo para depois se eu colocar aí as questões de prova de concurso. Tem caído bastante questões envolvendo idades. Olha o que vai dizer o exemplo número 3. As idades de Felipe e Márcia há 8 anos estavam numa razão de 3 para 7 e hoje estão numa razão de 5 para 9. A pergunta é: qual é a soma das idades atuais de Felipe e de Márcia? Então, o comando da questão pediu aqui para a gente fazer a soma. Novamente, questão bem parecida com a questão anterior. A gente vai somar Felipe mais Márcia. E observação importante, que essa soma tem que ser o quê? Atual, não é há 8 anos atrás. Se fosse 8 anos atrás, eu encontraria Felipe, a idade de Felipe, a idade de Márcia, e teria que subtrair, porque onde ele diz aqui há exatamente 8 anos, observe que é no tempo passado. Então, nesse tipo de questão, eu quero que você coloque aí no seu material de estudo. Existem duas possibilidades. Quando o tempo está no passado, como aconteceu nessa questão, se está no passado, você vai voltar ao tempo. Voltar ao tempo é exatamente você diminuir, certo? A quantidade de anos, colocar aqui, diminui, certo? Diminui. Toda vez que fazer referência ao tempo passado, a gente diminui. Mas tem questões que ele vai te dar no futuro. Ele vai dizer daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos. Ele vai te dar ali a razão modificando, certo? Então pode vir o tempo passado e pode vir também o tempo futuro. Se no tempo passado a gente subtrai, no tempo futuro o que é que a gente vai fazer? Tempo futuro, a gente vai exatamente somar, certo? A quantidade de anos. Então vou somar. Se vier aí dizendo, olha, daqui a 8 anos a razão entre as idades de Felipe e Márcia era 3 sobre 7. E hoje essa razão mudou. Então observa que quando o tempo for no futuro, a gente vai ter que somar um ano. Então quando o tempo é no passado, porque o verbo aqui está se referindo no passado, eu vou diminuir. Como é que eu faço, professor? Então observa que a razão inicial é essa daqui, a razão entre as duas idades, entre Felipe e Márcia, ele te disse que é 5 sobre 9, 5 sobre 9. Então, vou colocar aqui, Felipe e Márcia, essa razão deles atuais é 5 sobre 9. Só que depois ele te deu uma razão modificada. Disse, olha, ele falou que há 8 anos, essa razão de fato seria 3 sobre 7. Então, observa que modificou. Se modificou, eu vou ter que subtrair, porque é tempo passado. Vou subtrair de quanto, professor? Vou subtrair de 8, porque o comando da questão informou lá que era 8 anos. Se fosse 10 anos, você subtraía de 10. Se fosse 3 anos, você subtraía de 3. Perfeito. O que é que eu tenho que fazer? Você tem duas razões, né? Tá aqui. Uma está original e a outra está modificada. Qual é a regra que eu utilizo? Então, vai ser a regra K, certo? Então, a regra do K consiste em trabalhar com razão modificada. Você coloca um K no 5, coloca um K no 9 e substitui. O F corresponde exatamente a 5K e o M corresponde exatamente a 9K. Vou substituir. Então, o F, 5K. O valor, menos 8 eu não mexo. O M é 9K, colocando aqui 9K, menos 8. Tudo isso aqui vai ser igual a 3 sobre 7. O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado, meios pelos extremos. O de baixo multiplica com o de cima e o de cima multiplica com baixo. Vou observar que eu posso escolher onde eu vou iniciar multiplicando. Vou iniciar agora um de cima com o de baixo. Vou fazer o 7K vezes o 5K, né? 5K vezes 7. 5 vezes 7 vai te dar aí 35 e é K. 35K, menos, por causa desse menos, eu tenho lá 8 vezes 7, 56. Agora eu vou fazer o de baixo, é 9K multiplicado por 3. 9K multiplicado por 3, 27K. Menos, porque eu tenho menos aqui, 8 vezes 3. 8 vezes 3 eu tenho 24. Como fizemos na questão anterior, eu vou juntar o que tem K de um lado e o que tem K
do outro lado. Ó. Isso daqui está somando, passa negativo. E observe que esse número está do outro lado da igualdade. Vou jogar lá para o outro lado, lado direito. Isso aqui vai ficar positivo. O que é positivo quando eu jogo fica negativo. O que é negativo, ó, quando eu jogo, ele passa a ser aí positivo. Beleza, professor. Então traz para cá. Então agora ajustando. 35K. Vou trazer o outro K lá do outro lado. Era 27. Positivo. Vai ficar menos 27K. Tudo isso aqui é igual. Ó. Eu tinha aqui um menos 24. Mas eu vou jogar logo 56 para lá. Vai ficar 56. Não mexi no 24. Ó. Ficou 56 menos 24. Agora eu tenho que fazer essa operação. 35, ó, menos 7. 35K menos 27. Isso aqui vai te dar para, como resultado, 8K. 35 menos 27, 8. 56, ó, menos 24. 56 menos 24, eu tenho 32. Agora fica tranquilo para eu encontrar aí o valor de K. O K eu quero encontrar, o 8 está multiplicando o K, então passa dividindo. Ó. Então é 32, né? Dividido por 8. Quanto é 32 dividido por 8? 32 dividido por 8, você vai encontrar 4. Então, isso aqui é exatamente o valor da minha constante de proporcionalidade. Se eu encontrei o K, eu consigo encontrar o valor aqui da idade de Felipe, ó, porque Felipe é exatamente 5 multiplicado por K. Então, Felipe vai ser igual. 5 era a parte inicial da minha razão. E o 4 eu encontrei, ó. Encontrei aqui. 5 vezes 4, 20. Quantos anos nosso amigo Felipe tem? Tem exatamente, ó, atualmente, 20. Beleza, professor. Tem como agora encontrar o valor de Márcia? Tem, porque eu já sei que a parte de Márcia tem 9K. A parte é 9, eu já encontrei o valor do K. Então, Márcia vai ser igual a 9 multiplicado por K. O K é quanto? O K é 4. Então, é 9 multiplicado por 4. 9 multiplicado por 4, encontro lá 36. Então, o comando da questão queria o quê, professor? A soma atual das duas idades. Ó. Observa que o valor de Felipe, eu encontrei 20, vou somar com o valor de Márcia, que é 36. Quanto é 20 mais 36? Eu tenho lá 56. Você teria que procurar uma alternativa que tivesse 56 anos. 56 anos, encontro aqui como resposta correta a alternativa letra B. Padrão, professor. Vamos fazer mais uma questão agora, questão de número 4, ou exemplo de número 4. O exemplo número 4, agora a gente vai se aperfeiçoar em razão que te dá aí em forma de sequência, certo? Essa questão de número 4, vou deixar aqui para vocês, ó. É um outro jeito diferente de fazer, porque vai trabalhar com razão em sequência. Razão em sequência, toda vez que vier, a gente faz aí uma tabela para a gente acertar esse tipo de questão, certo? A gente vai entender aí como é razão no formato de sequência. Então, na aula de hoje, a gente vai aplicar para vocês a regra K e também aqui a razão em sequência para a gente acertar esse tipo de questão. Como é que a gente vai identificar? Ele vai te dar duas ou mais razões e vai pedir, né, a razão entre aquelas características que foram dadas no comando da questão. Então, no exemplo número 4. Em uma sala A, observa que tem lá advogados, tem lá juízes e tem desembargadores. E apenas eles. Olha, ele vai dizer agora a razão. Ó. Para cada 2 desembargadores, há quantos juízes? Há 3 juízes. E para cada 4 juízes, há exatamente 7 advogados. A razão entre a quantidade de juízes e a quantidade total de pessoas na sala é. Então, pode pedir nesse formato, ó, a razão entre a quantidade de juízes e a quantidade total da sala. Então, aqui, observa que é exatamente o que cobrou na letra C. Ó. Ele pode fazer referência em algum dessas características. Ele falou juiz, mas poderia vir advogado, poderia vir desembargadores e a quantidade total. Então, aqui na letra C é exatamente o que disse aqui o comando da questão. Ó. O comando da questão pede exatamente a quantidade de juízes e a quantidade total de pessoas, que é a razão. Coloquei aqui na letra C. Mas poderia vir exatamente pedindo lá, olha, qual é a razão entre desembargadores e a quantidade de advogados. Poderia também, olha, qual é a razão entre a quantidade total e exatamente a quantidade de uma dessas características. Poderia ser desembargadores, poderia ser juízes,
poderia ser advogados. Então, nossa missão aqui nesse tipo de questão é exatamente montar uma tabela. A gente vai montar uma tabela. Então, antes, então vamos procurar tanto aqui o valor do A, do B e do C. O A, observe que é uma razão. Se é uma razão, é a divisão. A letra B também é uma razão, então é a divisão. Então, vamos procurar o D, é desembargador, a razão entre a quantidade de desembargadores e de advogados. Vou fazer a tabela e vou trazer para cá, para a gente acertar esse tipo de questão. Já na letra B, é a quantidade total, então observa que eu preciso do T, que é o total, e uma razão entre quem? Desembargador, vou chamar de D, beleza. E aqui por fim, para a gente acertar a questão, é a quantidade de juízes, é a razão entre juízes e quem? E a quantidade total, e T, certo? Preciso do meu total, beleza. Então vou trabalhar com essa questão, vou colocar aqui uma tela em branco e a gente vai montar uma tabela exatamente para a gente acertar esse tipo de questão. Apagando aqui, trouxe aqui para a gente montar a tabela, certo? Essa tabela, ela serve exatamente quando for trabalhar com razão em sequência, certo? Em sequência. Sequência. Beleza, professor. No final, a gente conclui nossa aula, essa parte número 3, fazendo diversas questões de concurso, trabalhando essa parte de razão em sequência. Como é que faz aqui? Observe o seguinte, vou voltar novamente. Quantas razões eu tenho? A gente vai perceber que eu tenho duas razões. Ele te deu aqui, vou até montar para você observar, que eu tenho aqui, colocando aqui embaixo. Ele diz que para cada 2 desembargadores, 2 desembargadores, existe 3 juízes. Ou seja, a razão entre desembargador e juízes, ele te deu aqui, que é exatamente para cada 2 desembargadores, existe 3 juízes. Então, desembargador é 2 partes, juiz é 3 partes. Aí ele continua dizendo, para cada 4 juízes, então tem aqui outra razão, é juízes com quem? Com advogado, vou chamar de advogado. Ele disse que a cada 4 juízes existe exatamente 7 advogados. Então, observe que eu tenho 2 razões, certo? Se eu tenho 2 razões, então observe que a minha tabela será nesse formato. Trazer para cá, a gente fazer uma tabela e a gente montar aí esse tipo de questão. Tá aqui. Só um rascunho, você faz um retângulo, certo? Quando você fizer um retângulo, você adiciona, como eu tenho 2 razões, basta você adicionar dentro desse retângulo 2 linhas e 2 colunas, certo? 2 linhas e 2 colunas. Se você observar a minha tabelazinha aqui, ela ficou exatamente uma tabela no formato 3×3, Vai ter 3 linhas e 3 colunas, certo? Tenho 3 linhas e eu tenho aqui exatamente 3 colunas. Como eu tenho 2 razões, eu faço um retângulozinho, 2 linhas, 2 colunas, que vai dividir aqui uma tabela no formato 3×3. Eu vou trazer para cá os valores da minha razão, para a gente preencher. Então, eu tinha lá D sobre J é 2/3, Então, eu tinha lá, comando da questão deu D sobre J, isso daqui é igual a 2/3. A outra razão foi exatamente J sobre A, que é 4/7. Então, J dividido por A, ele te deu aí que equivale a 4/7. Beleza, professor. Como é que eu sei que é uma razão em sequência? Nesse tipo de questão, você vai observar que sempre uma das partes vai se repetir. Quem é que está se repetindo aqui? É o J, que é o juiz. Então, isso sempre vai acontecer. Vai te dar uma característica, vai te dar uma razão, e uma dessa razão, ele sempre vai se repetir. Qual é a orientação? O que se repete, sempre você vai colocar ao meio. Vou colocar aqui exatamente ao meio. Vou colocar o J ao meio. Observa que o que está se repetindo eu coloco ao meio. E nos extremos é aquilo que não se repete. Eu tenho o D, que está em cima do J. Coloquei aqui o D em cima do J. E eu tenho aqui abaixo do J, eu tenho um A. Então, a minha sequência ficou nesse formato. Tem um D, tem um J e tem um A. A partir do momento agora, eu vou adicionar na outra coluna as 2 razões. Então, a primeira razão, que é D sobre J, D sobre J, eu boto na primeira coluna. É 2/3, 2/3, padrão. E a segunda razão, você coloca na segunda linha. Só que é J sobre A. A razão entre J sobre A, juiz e advogado, é 4/7. Então, J é 4 e advogado é 7. Beleza. E agora você vai perceber. Vou até colocar aqui em outra cor. Observe que vai ficar faltando para completar. Por isso que eu coloquei assim, completar tabela. Porque vai ficar faltando alguns valores desconhecidos.
Toda vez que ficar faltando para baixo, você olha para o de cima e completa. Se aqui é 3, ó, você completa também com 3. Em cima, se aqui está faltando para cima, você olha o de baixo. Você olha o de baixo e completa. Se aqui fosse 5, de cima era 5. Se aqui fosse 10, aqui seria 10. Então, nossa missão é justamente completar a tabela. Então, razão e sequência, a gente vai utilizar essa regrazinha de completar a tabela, beleza? Tranquilo, professor. E depois, observe que eu vou encontrar o total de desembargadores, o total de juiz e o total de advogados. E no final, eu vou ter o total de pessoas, né? Que foi dado aí no comando da questão, certo? Aqui é o total, a soma de desembargadores, juiz e advogados. Basta você multiplicar. Então, esse tipo de questão, quando você completar, você vai multiplicar as duas colunas, ó. Eu tenho lá 2 vezes 4, 2 vezes 4 tem um 8, 3 vezes 4 eu tenho um 12, e eu tenho 3 vezes 7, que é 21. Beleza, então eu tenho um total de 8 desembargadores, tenho lá um total de 12 juízes, eu tenho um total de 21 advogados. Beleza, total geral é onde eu vou ter que somar. 12 com 8 é 20, mais 21, ó, 41. Então aqui eu tenho um total. Então, se eu tenho todos os valores, agora fica fácil de calcular a razão. Foi o que a gente aprendeu na aula número 1. Que a razão é exatamente aquilo que eu tenho de referência aos valores. Ó. Vou voltar lá na letra A, para você ver como eu vou colocar. Então, na letra A, ele pede lá desembargadores e advogados. Ó. Desembargadores é quem? Desembargadores é 8. Ó. Advogados é quem? É 21. Então, vai ser 8 dividido por 21. 8 desembargadores, né? 8 desembargadores, porque ele quer a razão entre desembargadores e advogados. Então, 8 é desembargadores, ó, e 21 foi exatamente a quantidade de advogados. Então, na resposta correta, você deveria procurar que tivesse lá 8 sobre 21. Beleza, professor? Entendi. E agora, na letra B, a razão entre a quantidade total. Então, eu preciso do total. O total era quanto, professor? O total é 41, ó. Então, eu trouxe para cá 41 e ele pediu que fosse o total entre quem? Entre desembargador. A razão entre o total e desembargadores. Então, desembargador a gente já encontrou. Desembargador é quanto? É 8. Então, para essa questão, você teria que procurar a alternativa correta, o 41 sobre 8. Beleza, professor? E agora aqui, ó, observe que ele pediu juiz. Então, o juiz, você vai perceber que eu tenho lá o total de juízes. Observe que é 12. Então, eu trago para cá, é 12 entre o total, ó, tá aqui o total. O total a gente fez que é 41. Então, lá nas alternativas, a gente teria que procurar uma 12 sobre 41. Se ele pedisse advogados, então advogados, ó, seria 21 sobre 41. Se ele pedisse, olha, qual é a razão entre desembargadores e o total? Desembargadores seria 8 e 41. Então, esse tipo de questão, a gente vai montar uma tabela e exatamente a gente vai atentar o que é que ele pede. Qual é a razão final que ele pede? Simplesmente basta a gente pegar os dados da minha tabela, vou encontrar o total das características que ele te dá, o total geral, e a gente monta a nossa querida razão. Perfeito? Perfeito. Daqui a pouco a gente faz questões aí envolvendo razão e sequência para completar a tabela. Então vamos fazer questões de concurso envolvendo agora razão e proporção, parte número 3, que é exatamente aquele tipo de questão que vai te dar razão, e essa razão vai ser o quê? Vai ser uma razão modificada. Vamos trabalhar aí diversas questões de diversas bancas. Então tá aí a questão número 1. Pausa o vídeo, tenta responder a questão número 1 e as demais questões. Deixa aí o seu comentário para saber se realmente você compreendeu aí utilizar a regra K. Toda vez que é razão modificada, a gente vai utilizar a regra K. Beleza, professor? Já entendi, o senhor explicou, agora ficou fácil. Então vamos responder agora. Questão número 1. Considere os profissionais que trabalham em determinada repartição pública. A razão, então eu quero a razão entre quem? O número de mulheres e o número de homens. Ó. Ele disse lá que era 1 sobre 3, 1/3. Então já vou trazer para cá. A razão entre mulheres e homem, ele disse aí que corresponde a 1/3. Beleza, continua lendo lá para a gente ver o que é que vai acontecer. Após determinado processo seletivo, com ingresso, ó, ingresso é somar. Mais 16 mulheres. Essa razão mudou. Então, a razão modificada. A razão mudou para quanto? Para 2/3. Então, vamos montar aqui. Eu tinha inicialmente uma razão entre mulheres e homem. Isso era 1/3, mas agora modificou. Ficou 2/3. Ó. O que foi que aconteceu para modificar? Foi o ingresso de 16 mulheres. Então, eu somo
mais 16, ó. Foi inserido aí 16 mulheres. Vamos ver o que é que ele pede, para a gente concluir aí a leitura. Considerando o número de homens se manteve constante nessas duas situações, qual é o número de homens, ó, trabalhando nessa repartição? Então, ele quer o número de homens, ó, e a gente vai utilizar a nossa querida regra, que é a regra K. Então, eu coloco o K no 1, coloco o K no 3, para você ver. Se eu quero a quantidade de homens, observe que é multiplicar 3 por K. Então, eu tenho que encontrar K. Como é que eu encontro K, professor? Só substituindo, ó, M é 1K, substituo na equação de baixo, e o H é exatamente 3K. Vamos substituir? Vamos substituir. M é 1K. Uma vez K é o K. Vou colocar aqui é só o K. Mais 16, tudo isso aqui é dividido por homem. Homens, vou substituir por 3K. Então, ficou lá 3K. Tudo isso é igual a 2/3. Perfeito. O que é que eu tenho que fazer? Meios pelos extremos, ó. Tenho que multiplicar o de cima com o de baixo e o de baixo com o meu de cima. Por onde eu começo, professor? Por onde você achar melhor. Vou começar aqui, ó, 3K vezes 2. Então, 3K vezes 2, isso aqui vai te dar 6K. Beleza. Isso aqui vai ser igual K vezes 3, ó. Isso aqui vai te dar 3K. O 3 está multiplicando tanto o K como também o 16, ó. É mais 16 multiplicado por 3. 16 vezes 3 é 48. Beleza. Vamos encontrar agora o K. Observa que eu tenho um 3 que está somando. Joga lá para o outro lado, ele vem diminuindo. Então, vai ficar o valor 6K menos 3K. Tudo isso é igual a 48. 6 menos 3. Ó. 6K menos 3K, eu vou ter exatamente 3K. Isso é igual a 48. Agora fica fácil para encontrar o K, porque o 3 está multiplicando, joga o 3 lá para o outro lado e o 3 passa a dividir. Ficou 48 dividido por 3. Quem é o valor do K? É exatamente 16. Então, encontrei o valor do K. Se eu encontrei o valor do K, fica fácil agora para encontrar o mulher ou homem, certo? Como o comando da questão pedir a quantidade de homens, ó, é só você pegar o 3 e multiplicar por 16. É 3 vezes K. Ó, 3 vezes K. 3 multiplicado por 16. Quanto é 3 vezes 16? 48. Então, para essa questão, você teria que procurar uma alternativa que tivesse 48. Resposta correta, alternativa letra E. Padrão, professor. Coloca mais uma. Questão de número 2, questão que caiu aí na prova da PM de Minas Gerais. Olha o que disse o comando da questão. Assinala a alternativa correta. Ele vai te dar aqui a razão entre o número de homens, que chamou de H, para o número de mulheres, que chamou de M, presente numa reunião empresarial, era no momento da contagem de 5 para 1. Vamos colocar logo, tá aqui, para a gente já saber o que é que ele está pedindo. Homens e mulheres, ó, primeiro é homem, depois é mulher, e ele disse que essa razão é exatamente 5 para 1. Tá aqui, ó, 5 para 1. Beleza. Continua dizendo lá para a gente ver se vai modificar. Em seguida, ó, apareceu mais quantos homens? 2 homens para a reunião. Então, vou ter que acrescentar 2 no H. Assim, a razão ó, passou a ser quanto agora? 6 sobre 1. Então, o comando da questão, ele vai pedir ali um número de homens presente no final da reunião, representado por qual a equação. Então, nosso objetivo é encontrar quantos homens tem, quantas mulheres tem. Então, observe que o comando da questão pediu aí para adicionar, certo? Vou adicionar quem? Vou adicionar exatamente ó, mais 2 homens. Então, vai ficar H mais 2 sobre M. Tudo isso aqui vai ser igual agora à nova razão, que é 6 para 1. Então, é 6 sobre 1. O que é que eu tenho que fazer? Regra do K, porque a razão está modificada. K no homem e K na mulher. Substitui ó, o homem aqui, né? O H eu vou substituir por 5K. E o M vou substituir ó, por 1K ou pelo K. Então, substituindo. Então, observe que vai ficar 5K mais 2. Tudo isso dividido. Ó. M é 1K. Uma vez K é o próprio K. Então, você coloca só o K. Isso é igual a 6 sobre 1. O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado. Ó. Vai se repetir, certo? Você vai ver que vai estar se repetindo. Vou começar multiplicando ó, o K vezes 6. Então, vai ficar 6K. Isso é igual a 5 vezes 1. 5K vezes 1 é o próprio 5K. Mais 2. Ó. 2 vezes 1 é 2. Trazendo para cá,
Então, observa que o 5 ele está do outro lado da igualdade. Toda vez que estiver do outro lado somando, eu vou colocar subtraindo. Então, vai ficar 6k menos 5k. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 2. Quem é o valor do k? Quanto é 6 menos 5? 6 menos 5, isso aqui vai te dar o próprio k. 6 menos 5 é o próprio k. Encontrei o valor do k. O k é quanto? O k é 2. Se eu tenho aqui o valor do k, eu consigo agora encontrar os valores de homem e de mulher. Homem, observa que ele te deu que é 5 multiplicado com k. É 5 multiplicado com k. Só que k é quem? K é 2. Ó. Já colocando aqui. 5 vezes 2 vai te dar 10. Quantos homens eu tenho lá? Eu tenho exatamente 10 homens. Ó. Mulheres. Mulheres, observa lá que é 1k. É 1 multiplicado por k. 1 vezes 2, ó, vai te dar o próprio 2. Quantas mulheres tinha? Eu tinha exatamente 2, ó, 2 mulheres. Beleza, professor. Qual é a equação que ele pede aí para fazer? Se você observar a equação que o comando da questão vai pedir para você fazer, é exatamente verificando. Vamos verificar aqui. Vou trazer para a gente verificar. Tem que verificar aqui para saber aquela que bate. Então, o homem, ó, todas elas tem que dar 10, certo? Então, na letra A, observa lá, que diz que o homem é 10, é o H. Isso aqui é 2 vezes M, ó. 2 vezes M. 2 vezes M é quanto? 2 vezes M aqui é 2, ó. Se você observar, M é 2. 2 vezes 2 é 4. 10 é igual a 4? Não, ó. Isso aqui está errado, porque não bateu aqui a quantidade de homem com a igualdade da mulher. Então, isso aqui está errado. Na letra B, observa lá que ele vai te dar o valor do 10 novamente. Ele diz que esse valor do 10, ó, é igual a 10 vezes o valor do M. O valor do M é quanto? 2. 10 vezes 2 é 20. 10 é igual a 20? Ó. Observa lá que também está errado, que 10 não vai ser igual a 20. 10 tem que ser igual a 10. Por isso que a letra B está errada. Na letra C, ele está dizendo que essa quantidade de homens que ficou no final da reunião. Então, observa que eu tenho esse valor 10, que é o H, é igual a M. M é quem? M é 2, ó. Vai ficar 2 menos 8. 2 menos 8 é menos 6, ó. É menos 6, 10 é igual aí a menos 6. Isso está errado também, ó, porque não é menos 6. Então, só sobrou aqui para a gente confirmar que o valor da letra D, ele diz lá, olha, um valor de homem é exatamente igual ao valor de mulher. Mulher é quanto? Mulher é 2 mais 8. 2 mais 8, ó, isso aqui é igual a 10. Então, o número de homem é exatamente M mais 8, perfeito. Então, quando eu tenho ali o valor de M sendo 2, somado mais 8, vai bater exatamente o que determina o comando da questão. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão da banca VUNESP, prova aplicada aí à PM do estado de São Paulo. Olha o que diz a questão de número 3. Em certa região, antes da formação de novos sargentos, ele vai dizer lá, olha, a razão entre o número de sargentos e o número de tenentes era igual a 12. Então, vamos colocar logo essa informação. Ele diz lá que a razão entre o número de sargentos e o número de tenentes, ele disse que era igual a 12. Toda vez que é um número inteiro, você pode considerar o de baixo como sendo 1. Beleza. Aí ele vai continuar dizendo, após o concurso, com a confirmação de 24 novos sargentos. Então, foi acrescido aí 24 novos sargentos. Essa razão modificou, ela passou a ser 16. Então, vamos escrever, está aqui, escrevendo. Depois da formação de 24 sargentos, observa lá que essa razão modificou. Ela foi exatamente a 16. Então, é 16 sobre 1. Toda vez que for um número inteiro, embaixo o denominador é 1. O que é que o comando da questão pede? O comando da questão vai pedir, se o número de tenentes nessas duas ocasiões era o mesmo, então é correto afirmar que antes da formação o número de tenente era igual a. Então ele quer exatamente o T. Ó. Então se ele quer o T, vou até trazer para cá no final, ó, observe que ele quer o T. Se ele quer o T, utilizando a regra do K, observe que o sargento que é 12K e que o tenente é 1 vezes K. Ou seja, eu vou multiplicar o número 1 e no final, se você observar, é só encontrar aí o valor do nosso K. Beleza, o que é que eu tenho que fazer? Substituir, o S é 12K e o T
é apenas K. Então vamos substituir. Essa é 12K, colocando aqui, mais 24. Tudo isso é igual ao T. O T é quanto? É só o K. Isso aqui é o K, dividido pelo K, né? Isso é igual a 16 sobre 1. O que é que eu tenho que fazer, professor? Multiplicar de cima com de baixo e o de baixo com o de cima. Você pode começar por onde você se sentir melhor. Vou começar aqui, ó. 16 vezes K. 16 vezes K vai ser 16K. 12 vezes 1, ó, vai ser igual a 12K. 24 vezes 1 vai dar o próprio 24. Tá? Coloquei aqui. Beleza, professor. Junta o valor 16, ó. Tá lá do outro lado. Quando eu jogo 12 do outro lado para a igualdade, passa a subtrair. Eu tinha um 12, ó. E esse 12, vou jogar lá para o outro lado da igualdade, muda o sinal. Tava somando, vai diminuindo. Por isso ficou 12K. Tudo isso aqui é igual a 24. Tinha que fazer essa operação, ó. 16K menos o valor 12K. Será 4K. Tudo isso é igual a 24. Eu quero encontrar o valor do K. Será 24 dividido por 4. Então, quem é que vai ser o valor do K? 24 dividido por 4 é 6. Encontrei o valor do K. Se eu encontrei o valor do K, ficou fácil, ó, porque ele pediu tenente. Tenente é 1 vezes K. Quem é K? 6. Então, é 1 vezes 6. 1 vezes 6 vai ser o próprio 6. Então, para essa questão, você teria que procurar uma alternativa que tivesse 6. Resposta correta, alternativa letra D. Mais uma questão, professor. Já compreendi aí perfeitamente como acertar esse tipo de questão. Questão da Banca Vunesp, ó, da PB Saúde, aplicada aí à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba no ano 2021. É o mesmo jeito de fazer? É o mesmo jeito de fazer. Tenta fazer, vê se consegue. Deixa aí nos comentários para saber se realmente você compreendeu aí utilizar a regra do K. Perfeito, professor, já fiz. Tá lá. Uma empresa aluga o quê? Triciclos e bicicletas para passeio em um parque. Atualmente, está dizendo lá, atualmente, na frota dessa empresa, para cada 3 triciclos, há quantas bicicletas? Então, representa lá no formato de fração, de razão. Ele diz lá que para cada 3 triciclos, existe lá uma quantidade de bicicleta. É 3 triciclos, ó, triciclos é 3, bicicleta é 8. Beleza, coloquei aqui. Olha o que ele vai dizer, vai modificar essa razão. E o proprietário pretende comprar mais quantos triciclos? 40 triciclos, fazendo com que para cada triciclo, ó, haja 2 bicicletas. Modificou a razão? Modificou a razão. Então essa informação que ele deu, ó, ele disse lá que com a aquisição, comprando, né, mais 40 triciclos, então triciclos eu coloco 40, bicicleta não alterou, não falou nada. Ele disse que essa razão agora modificou. Ele disse para cada triciclo, ó, para cada é 1. Isso aqui é exatamente igual a 1, né? Para cada triciclo, vou ter ali 2 bicicletas. Então é 1 meio, né? É 1 sobre 2. O que é que o comando da questão vai pedir de vocês? O número total de bicicletas mais triciclos, ó. Ele quer o atual. Se ele quer o atual, você não vai acrescentar os 40. Se ele quer o atual, ele quer exatamente a soma de triciclos e bicicleta. Então, no final, se você observar, trazer para cá, ele quer o total, ó. Esse total é a soma de triciclo mais bicicleta. Triciclo, a gente sabe que vai ser 3, ó. Vai ser 3 multiplicado por quem? Multiplicado por K. Bicicleta vai ser exatamente 8 multiplicado por K, porque é uma razão modificada. Triciclo, observa que eu tenho que colocar o K, 3K. Bicicleta, também eu tenho que colocar o K, é 8K. Eu já sei. Onde tem um T, 3K. 3K mais 40. Tudo isso aqui dividido por 8K, que é bicicleta. Isso vai ser igual a 1 meio. O que é que tem que fazer? Novamente, ó, o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. Multiplicar cruzado. Então, vou ficar o valor de 8 vezes 1. Isso aqui vai te dar 8K. E isso é igual a 3 vezes 2, ó, vai ser 6K. E eu tenho aqui o valor 40. O valor de 2 vezes 40, isso vai te dar 80. Joga o 6K lá para o outro lado. Jogando esse 6K lá para o outro lado, você vai encontrar o valor do 6 negativo. Então, vai ficar 8K menos o valor 6K. E isso é igual a 80.
O valor de 8K menos 6K. 8K menos 6K você encontra 2K. É igual a 80. Quero encontrar o valor do K. É 80 dividido por 2. 80 dividido por 2, você encontra o K sendo 40. Então, encontrei o valor do K sendo 40. Agora fica fácil para encontrar aqui o valor de triciclo, porque eu tenho que fazer 3 vezes 40. 3 multiplicado por 40. 3 multiplicado por 40 é 120. Coloquei aqui, ó, 120, apertado. E eu tenho que encontrar aqui o valor de bicicletas, né? Então, é 8 vezes K. 8 vezes K. 8 multiplicado por 40, porque eu encontrei exatamente K igual a 40. 8 vezes 40 tenho 320. Comando da questão, ó, pedir o total. Então, quem é o total? Colocando aqui embaixo, ó, o total é a soma de triciclo, 120, mais o valor de 320. Quanto é? 120 mais 320. 120 mais 320 seria 440. 440 é a resposta correta. Você encontraria, eu teria que marcar para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa letra B. Padrão, professor. Coloca mais uma questão. Questão agora de número 5. Olha o que vai dizer a questão número 5. Ricardo abasteceu o tanque de combustível do seu carro com gasolina e etanol. Perfeito. Na razão, ó, de 1 para 4. Então, observa que eu tenho gasolina e tenho etanol. Então, vou chamar a gasolina aqui de G, etanol aqui eu vou chamar de E. A razão era quanto? Era 1 sobre 4. Será que vai modificar? Vamos ler. Tá lá. Se ele tivesse colocado, ó, 4 litros de gasolina a mais e 4 litros de etanol a menos, a razão entre o número de litros de gasolina e o número de litros de etanol passaria a ser 1 sobre 2, ó, meio, metade. Houve um acréscimo referente à gasolina, que ele pediu para colocar mais gasolina e pediu para colocar menos, ó, etanol. Então, observe que eu vou somar 4 na gasolina, eu vou diminuir no etanol, 4 no etanol. Então, vai ficar gasolina mais 4 dividido por etanol, ó, menos 4, porque ele pediu para acrescentar gasolina e diminuir no valor do etanol. E essa razão passa a ser quanto? 1 sobre 2. Vamos ver o que é que ele quer. O número total de litros de combustíveis colocado nesse abastecimento. Novamente, ele pede o total. Se ele pede o total, questão bem parecida com a questão anterior, o total, se você olhar, é exatamente a soma de quê? Gasolina mais a quantidade de etanol. A gente já sabe, ó, que a gente vai utilizar a regra do K, tem que encontrar o valor do K para a gente encontrar aí a quantidade de gasolina, certo? Então aqui no final você vai perceber que eu vou encontrar o valor da gasolina. Gasolina será 1 multiplicado pelo K e etanol, ó, você vai olhar que é exatamente o valor 4 multiplicado por K. Então vamos encontrar aí quem é esse danado desse K. Então substituindo, o valor do G é um K, certo? Uma vez K vai te dar o próprio K. É K mais 4. Quem é etanol? É 4K. Então vai ficar 4K menos 4. Tudo isso aqui vai ser igual a 1 meio. O que é que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que multiplicar o de baixo com o de cima ou o de cima com o de baixo. Vou começar aqui, ó, 4K multiplicado por 1. Vai ser o próprio 4K. Beleza. Menos 4 vezes 1. Vai dar aí o próprio menos 4. Isso vai ser igual. 2 vezes K, K vezes 2. Isso vai ser 2K. Mais o valor 4 vezes 2. 4 vezes 2 eu tenho 8. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Vou juntar aquilo que tem K. Eu jogo lá para o outro lado, diminuindo. E aquilo que tem um número, ó, é negativo, jogo lá para o outro lado, vai passar somando. Está subtraindo, passa somando. Então vai ficar 4K menos 2K. Tudo isso é igual a 8. Ó. O 4K estava aqui, 2K foi para o outro lado, tem um 8 e eu tenho menos 4. Se é menos 4, vai ficar mais 4. Eu tenho 4 menos 2. Ó. 4 menos 2, você vai encontrar aí o valor 2. K. Eu tenho 8 mais 4. 8 mais 4 eu tenho 12. Então, quem é o valor do K? É 12 dividido por 2. 12 dividido por 2
o valor do K vai ser exatamente 6. Ó. Encontrei o valor do K. Se encontrou o valor do K, agora ficou fácil, porque é 1 multiplicado por 6. Ó. Então, gasolina, 1 vezes 6, vai dar o próprio 6. O valor do etanol é 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Como o comando da questão pediu o total, e aí se você observar, somando gasolina e diminuindo etanol, 4 menos 4, isso aqui vai dar 0. Então, a soma total, colocando aqui o T, ó, é exatamente você pegar o 6 e somar exatamente aí com o valor 24. 6 é gasolina, mais o valor do 24, e é 6 mais 24. 6 mais 24, ó, você tem que procurar uma alternativa que tenha 30. Qual a alternativa que tem 30? A alternativa letra D. Para essa questão, questão número 5, resposta correta, letra D. Padrão, coloca mais uma, professor. Questão número 6. Estou compreendendo aí perfeitamente como responder esse tipo de questão. Questão número 6. Em uma sala de aula, a razão entre o número de alunos inscritos, tá aqui, eu quero os inscritos, em um torneio esportivo, e o número de alunos não inscritos nesse torneio é 1/4. Vamos escrever. Então, observe aqui. Tem questão que ele te dá palavras bem parecidas. Ó. Esse não inscrito, eu vou chamar ele de N, certo? Para a gente lembrar, esse aqui é um não inscrito. Ó. E o inscrito, onde ele falou, eu vou chamar de I, certo? I é inscrito e o não inscrito eu vou chamar de N, certo? Para ficar aqui mais fácil para a gente entender. Então, a razão é entre inscrito e não inscrito. Ele disse que essa razão é quanto? É 1/4. Beleza, é 1/4. O que é que vai acontecer agora? Observe que ele diz, olha, se 2 alunos que não estão inscritos fizerem suas inscrições, a razão entre o número de alunos inscritos e o número de alunos não inscritos passará a ser 1/3. Vamos escrever. Teve uma modificação aí nessa razão, certo? Então, observa como é que vai ficar. O comando da questão disse lá que 2 alunos, tá aqui, ó, que não estavam inscritos. 2 alunos que não estavam inscritos, eles agora vão se inscrever, fizeram as suas inscrições. Ó. Se fizeram inscrições, eu tinha 2 que não estavam inscritos, tá aqui, 2 que não estavam inscritos, eles vão sair do não inscrito e exatamente eles vão se inscrever. Então, vai ter exatamente mais 2. 2 do não inscrito se inscreveram. Então, inscrito tem mais 2 e não inscrito menos 2. Essa razão modificou, a razão foi para 1/3. Então, tá aqui. O que é que o comando da questão pede, professor? Vamos lá. O número total de alunos nessa sala. Então, novamente, é mais 2 menos 2, não acrescentou nem tirou, a quantidade de alunos é a mesma nesse grupo de pessoas. Então, ele pede o total. Toda vez que ele pedir o total, você vai assinalar que é a soma das duas partes que foi dado no comando da questão. Ó. Total é exatamente inscrito mais o não inscrito. A gente sabe que desse total, o inscrito, eu sei que eu tenho lá a parte 1, ó. É 1 multiplicado por quem? Por K, a gente vai achar o K. E o não inscrito vai ser exatamente 4 multiplicado por K. A gente vai à procura desse K. Então, o total é a soma de inscrito com não inscrito. Então, é a regra do K, professor? É a regra do K, porque a razão está modificada. Então, inscrito é um K. Então, é apenas 1 vezes K que vai te dar aí o valor de K. K mais 2 dividido por quanto? O N é 4K. Então, vai ficar 4K menos 2. Tudo isso vai ser igual a quanto? Tudo isso vai ser igual a 1/3. Beleza, professor. O que é que eu tenho que fazer agora? Multiplicar cruzado. Ó. Multiplico o de baixo com o de cima e o de cima com o de baixo. 4K vezes 1. Vai dar o próprio 4K. Menos 2 vezes 1. Vai dar menos 2. 3 vezes K, 3K. E eu tenho aqui 3 multiplicado por 2, de cima. Vai te dar 6, mais 6. Beleza, professor. O que é que eu tenho que fazer? A gente vê aí que se repete, certo? Então, esse aqui é positivo, vem negativo. E esse é negativo, joga lá para o outro lado, fica positivo. Vou fazer somente um ajuste. Vai ficar 4K, eu não mexi, tá aqui 4K. O valor do 3 era positivo, foi para o outro lado, ficou menos 3K. Tudo isso é igual ao 6 e eu tenho que trazer o 2. Era negativo, ficou positivo. Então, tem lá 4K menos 3K, vai dar o próprio K. Quanto é 6 mais 2? 6 mais 2 eu tenho 8. Encontrei o valor do K, encontrei aí o valor do K. Agora ficou fácil, porque é 1 vezes K.
1 vezes 8, vai dar o próprio 8. E eu tenho ali 4 vezes 8. 4 vezes 8, eu vou encontrar como possibilidade, né? 32. Então, escrito é 8 e não escrito é 32. Se ele pedir o total, observe que o total é exatamente a soma, certo? Então, o total é a soma. É 8 que estão escritos, né? Estão escritos, e 32 que não fizeram aí a inscrição, é os não inscritos. Então, 8 mais 32, você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 40. Então, qual a alternativa que tem 40? A alternativa para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. Mais uma questão da Banca Vunesp PM SP de 2017. Não vai mudar, o jeito de fazer é o mesmo. Tá lá, em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas, ó, ele disse lá que é um nono. Então vamos chamar aqui vazia, a gente chama de V, e ocupadas a gente vai chamar de O, certo? Então vazias a gente chamou de V e a gaveta ocupadas a gente chama de O. Diz que essa razão é 1 sobre 9, um nono. E agora vai dizer que vai modificar. Após se esvaziar, ó, vamos esvaziar duas gavetas que estavam ocupadas. Então vou ter que tirar aqui algumas gavetas, né? Nesse caso, duas gavetas que estavam ocupadas. Essa razão, ó, vai ser o quê? Modificada. A razão entre gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser quanto? Passou a ser 1/5. Então vamos colocar essa informação que foram dada. O comando da questão diz, olha, se houver aqui o esvaziamento de duas gavetas, elas que estavam ocupadas, se eu tirar, por exemplo, aqui duas gavetas que estavam ocupadas, você observar, agora a vazia vai ganhar duas. Então, vou esvaziar duas gavetas, ó. Então, quando eu tiro lá de gavetas ocupadas, né? Essas gavetas são ocupadas, vou esvaziar. Se eu vou esvaziar, eu vou tirar duas, ó. Então, agora, observe que a razão vai modificar. As vazias vai ter mais 2, ó, porque eu vou esvaziar duas gavetas. Então, vai ser mais 2. E eu vou ter que tirar aqui exatamente das ocupadas. Por isso ficou menos 2. Então, agora, essa razão, ela passa a ser 1/5. Beleza. E olha o que o comando da questão vai pedir. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário é. Então, o comando da questão vai fazer referência a apenas o O. Então, aqui a gente vai em busca do O. Quem é o O, professor? Ocupada. É 9, ó. Só que é 9 multiplicado pelo nosso querido K, certo? Vamos aplicar aí a regra do K. E observa que dentro do 9, ainda eu tenho que tirar duas no final, certo? Quando eu achar aqui, observe que eu tenho que tirar duas, porque o ocupado, ó, menos 2, certo? Aqui ele não pede o total. Se ele pedisse total, era a soma dos dois. Mas como ele pediu aqui o valor de ocupado, então eu vou encontrar o O. Depois, no final, vou ter que subtrair duas. Beleza? Beleza. Tranquilo, professor. Então, mete o K lá no 1, mete o K no 9, substitui, ó. O valor de vazias é 1K, é o próprio K, mais o valor do 2. O ocupada é 9K, então vai ficar 9K menos 2. Tudo isso aqui vai ser igual a 1/5. O que é que eu tenho que fazer, professor? Multiplicar cruzado, o de cima, o de baixo com o de cima e o de cima com o de baixo. 9K vezes 1 vai ser 9K, menos 2 vezes 1 vai ser menos 2. K vezes 5 vai ser 5K. 2 vezes 5, isso aqui vai te dar 10. Professor, já sei o que tenho que fazer. Vai se repetir, certo? O 5K jogo lá para o outro lado. E o menos 2, ó, jogo lá para o outro lado, vai mudar aí de sinal. Então, vamos juntar. Ficou 9K. E isso é igual, isso aqui é menos 5K, né? 9K menos 5K. Tudo isso aqui é igual a 10 e eu tenho lá menos 2 mais 2, mais 2. Perfeito. Trazendo aqui para não misturar. O que é que eu tenho que fazer agora, professor? 9K menos 5K. 9K menos 5K, 4K. 2 mais 10, né? O 10 mais 2. Eu tenho 12. Quem é que vai ser o valor do K? O K é 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, você encontra 3. É o valor do K? É o valor do K. Se eu tenho o valor do K, eu tenho exatamente, ó, o valor de ocupadas. É 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27. Ainda bem que nas alternativas não tem 27. Tá? Porque ocupada não será 27. Porque o comando da questão disse lá que era para esvaziar
duas gavetas que estavam ocupadas, certo? Então, esse 27 era inicialmente. Então, eu tenho que esvaziar menos 2. Ó. Então, ocupadas vai ser exatamente o 27, mas eu tenho que tirar 2. Então, 27 menos 2. Para essa questão, você teria que procurar uma alternativa que tivesse 25. Resposta correta, a alternativa letra A. Coloca mais uma, professor. Coloca naquele formato com idades. Fazer algumas questões agora no formato com idades. Olha o que vai dizer agora. Há 6 anos. Ó. Observa aqui. Essa ideia de há 6 anos é justamente o tempo passado, certo? Ele diz lá que as idades de duas pessoas estavam numa razão de 6 para 11. Ó. E a gente aprendeu no início da aula. Toda vez que vier tempo passado, eu tenho que subtrair, certo? Então, observa lá que eu tenho, ele diz lá que é duas pessoas. Ó. Vou chamar aqui de pessoa A e pessoa B, certo? É duas pessoas, pessoa A e também pessoa B. Então, observe que se é há 6 anos, eu tenho que voltar o tempo. É menos 6, tanto para A como para B. Estou voltando no tempo para as duas pessoas. Ele diz lá que essa razão é 6 para 11. Aqui 6 sobre 11. E ele vai dizer que hoje, ó, atualmente, as idades dessas duas pessoas estão numa razão de 3 para 5. Então, a razão hoje dessas duas pessoas que eu chamei de A e B, ele disse lá que é 3/5. Beleza, professor. O que é que o comando da questão pede? Ele pergunta exatamente, ó, qual a idade do mais novo. Quem é que vai ser o mais novo? Já posso até te dizer aqui. Posso encontrar as duas e até mesmo comparar, mas o mais novo sempre é o que tem menor parte. O mais novo vai ser, nesse caso, ó, o valor aqui de A. Quem tem a menor parte é o mais novo. Quem tem a maior parte, ó, nesse caso aqui é 5, é o mais velho, certo? Mas vamos encontrar as duas. Vamos encontrar as duas idades. Então, aqui no final, a gente vai encontrar a idade de A e vamos encontrar também a idade de B para a gente verificar quem é mais novo e quem é mais velho. Observe que A vai ser 3 vezes K e B vai ser 5 vezes K. A gente vai à procura desse K, para a gente analisar para saber quem é mais velho e quem é mais novo. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Meto o K sempre naquela razão não modificada, certo? Então, vou meter o K aqui no 3 e no 5. Vou substituir aqui, ó. O A, observa que é 3K, e o B, ó, observa que é 5K. Então, vou trazer exatamente para aqui, certo? Trazendo para cá. A é quem? 3K. Então, vai ficar 3K menos 6. Tudo isso aqui é dividido por B. B é quem? 5K menos 6. Tudo isso aqui é igual a 6 sobre 11. O que é que eu tenho que fazer? Exatamente multiplicar cruzado. Ó. De cima com o de baixo e o de baixo com o meu de cima. Vou multiplicar aqui, ó, 3K vezes 11. 3K vezes 11, você vai encontrar 33K. Menos o valor 6, ó, 6 vezes o valor 11 vai te dar 66. Isso aqui é igual 5K vezes 6 vai te dar 30K. Colocando aqui 30K. Menos 6 vezes 6, menos 36. Beleza, professor. Já sei o que tem que fazer. Juntar tudo que tem K e o que não tem K. 30K está do outro lado, vem negativo. O 66 é negativo, ó, é menos 66, parte para o outro lado positivo. Então, juntando 33K, juntando o valor 30K, era o valor ali positivo, então vem negativo. Menos 30K, tudo isso aqui é igual. Vou jogar o 66 primeiro para lá. Vai ficar 66 positivo, menos 36. Junta esses K. Tenho 33K e eu tenho que tirar 30K. Sobra 3K. 33 menos 30, 3. 66, ó, menos 36. Vai te dar 30. Quero o valor do K. O K, eu isolo ele e jogo 3 para o outro lado. Está multiplicando, passa dividindo. Quem é que vai ser o valor do K? 30 dividido por 3. 30 dividido por 3, eu encontro 10. Encontrei aqui o K, ficou fácil. Ó. É 3 vezes 10. 3 vezes 10 eu tenho 30. Então, 30 é a idade do A. 5 vezes 10. Ó. 5 vezes 10 é 50. Então, encontrei a idade do B. Quem é o mais novo? O comando da questão pedia lá a idade do mais novo. O mais novo é 30. O mais velho é 50 anos. Então, para essa questão, você teria que procurar que tivesse 30. A gente encontra aqui a alternativa letra B. Mais uma questão. Questão número 9 também
trabalhando aí com idade. Olha o que vai dizer a questão número 9. Hoje, a razão entre a minha idade e a idade do meu filho é igual a 4. Então, vamos montar aí. Então, é pai e filho. Então, vou chamar aqui pai e filho. Está dizendo aí que é a minha idade com a do meu filho. Então, vou chamar pai com filho. Ele disse aí que é 4. Toda vez que é um número inteiro, a gente considera como sendo 1. Perfeito, professor. Diz lá, olha, daqui a 12 anos, essa razão será modificada. Será 5 sobre 12, certo? Então, observe que agora a gente vai modificar essa razão. Por que eu vou modificar? Porque ele disse aqui que era daqui, ó. Se é daqui, a gente lembra. Daqui o tempo é o quê? É o tempo futuro. Ó. Se é tempo futuro, a gente viu no início da aula que toda vez que vier tempo futuro, eu vou ter que somar, certo? Vou ter que adicionar aí a quantidade de anos. É 12 anos a mais. Essa razão vai ficar pai mais 12, ó, porque é no futuro. Tudo isso aqui dividido por filho mais 12. Isso aqui vai ser uma razão modificada, que ele disse que era 5 sobre 2. 5 sobre 2. Beleza, professor. E o comando da questão ó, vai te pedir agora uma informação não com a idade de pai e de filho. Ó. Ele não quer a idade do pai e a idade de filho. Ele pergunta lá, olha, terei o dobro da idade dele daqui a quantos anos? Então, vou até adicionar aqui a operação de detalhe matemático que você precisava fazer, certo? Como ele pede aqui a quantidade de anos, quando é que o pai vai ter o dobro da idade de filho, é isso aqui, ó. Vou separar aqui e a gente vai concluir exatamente aqui no final, certo? Vou precisar para encontrar a idade do pai e a idade do filho. Ele está dizendo lá que quer saber a quantidade de anos, eu não sei a quantidade de anos, vou chamar de x, quanto isso aqui vai ser o dobro, né? Está dizendo que é o dobro da idade do filho, ó. O dobro da idade do filho. Eu preciso colocar aqui dentro de parênteses, porque o tempo aqui vai ser dobrado. Por isso que eu coloquei dentro de parênteses. Então, é isso que eu tenho que fazer no final. Ele quer o x, ó, que é a quantidade de anos que ele pede, para ter o dobro da idade do filho. Vou encontrar o pai, vou encontrar o filho. No final, eu encontro x, que é a minha resposta correta. Muda, professor? Não vai mudar. Aqui vai ser o k, aqui vai ser o k. Pai é 4k, pai é 4k. Colocando aqui. Mais 12, filho vai ser exatamente ó, 1k, vai ser k, mais o valor 12. Perfeito. 5 sobre 2 é a minha razão. O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui ó, o valor do 5 e vou multiplicar aqui o valor de cima com de baixo com de cima. Vou multiplicar o valor 4k vezes 2, trazendo para cá, 4k vezes 2 vai te dar 8k. Mais o valor 12, 12 vezes 2, estou multiplicando de cima com de baixo, 24, k vezes 5, 5k, mais 12 vezes 5, que vai te dar 60. O que é que eu tenho que fazer? Joga o k, 5k para o outro lado e joga o valor 24 lá para o outro lado. Vai mudar de lugar. 8k menos 5k, isso aqui vai ser igual 60 já estava, menos 24. 60 menos 24. Quanto é 8 menos 5? 8 menos 5 eu vou encontrar 3k. Tá aqui. 60 menos 24. Isso aqui vai encontrar 36. Beleza, professor. Quero encontrar o valor do k. Isola aqui o valor do k. 3 está multiplicando. Joga para o outro lado, passa dividindo. 36 dividido por 3. 36 dividido por 3 é 12. Encontrei o valor do k. Quando eu encontro o valor do k, eu consigo encontrar o valor do pai e do filho. Ó. Pai é 4k, tá aqui, ó. Pai é 4k, é 4 vezes k, é 4 vezes 12. Quanto é a idade do pai? 4 vezes 12 eu encontro 48. E a idade do filho? A idade do filho é apenas um k, é 1 vezes k. Quanto é o valor do k? O valor do k é 12. Ó. 1 vezes 12 vai te dar 12. Encontrei aqui a idade do pai. Encontrei também a idade do filho. Vou substituir aqui para encontrar o valor do x. Pai é quem? Pai é 48, ó, trazendo para cá. Pai é 48 e o filho, ó, o filho é 12. Fica só o x e eu encontro a quantidade de anos aí para tornar o pai ter o dobro da idade do filho, certo? Então vamos substituir. Pai é 48 mais o valor do x, e isso é igual a 2 vezes 12 mais o valor do x. Vou ter que multiplicar esse 2 com 12, esse 2 com x. Ó. Então vai ficar 48 mais x. Isso é igual a 2 vezes 12. Isso aqui vai ser 24. E 2 vezes x eu vou ter
2x. Vou ter que jogar, vou trocar aqui, ó. Esse x vou jogar lá para o outro lado, para a gente não trabalhar com número negativo. E esse 24 está desse lado, eu jogo lá para o outro lado para ficar negativo. Ó. Vou mudar de sinal, observa que vai ficar nesse formato. 48 ficou desse lado, não mexi. O 24 era positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. O 2x, ó, não mexi, ficou lá o 2x. E o valor do x, ó, era positivo, passou para o outro lado negativo. Quanto é 48 menos 24? Vai estar aqui com 24. 2x menos x vai dar x. Então, encontrei aqui a quantidade x, ó, que é a quantidade de anos. Então, para essa questão, você teria que procurar uma que tivesse lá como resposta correta, a alternativa letra D. Então, questão número 9, resposta correta, alternativa letra D. Questão de número 10. Olha o que vai dizer a questão número 10 também nesse formato de anos. Tá lá. Atualmente, a razão entre as idades de dois irmãos é igual a 3/4. Eu não sei quem é os irmãos. Ó. Você pode nomear as idades de dois irmãos. Vou chamar aqui de A e também de B, certo? A razão entre A e B, ele disse aí que corresponde a 3/4. Beleza, professor, o que é que ele vai dizer agora? Ele vai alterar essa razão no tempo. Ó. Ele disse daqui a 18 anos. A razão entre as duas idades, né, passará a ser 9/10. Então, é o daqui. Ó. Você precisa saber essa ideia do daqui. O daqui, observa que também é aquela ideia de futuro, certo? Está aqui a ideia de futuro. Se é futuro, eu vou ter que somar. Então, vou somar quantos anos? Vou ter que somar 18 anos. Somo 18 tanto para o A, somo 18 tanto para o B. Somei aqui. E essa razão passou a ser quanto? 9/10. Ó. 9/10. O que é que eu tenho que fazer? Vou ler primeiro para a gente identificar o que o comando da questão pede. Diz lá, olha, sendo assim, a diferença de idades entre esses dois irmãos. Então, ele quer exatamente a diferença de idades. Então, vou encontrar A, vou encontrar B. No final, a gente vê a diferença das idades, certo? Então, vou colocar aqui, regra do K é 3K, é 4K. A é 3K, então vai ficar 3K mais 18. B, 4K mais 18. Ó. 4K mais 18. Tudo isso vai ser igual a 9/10. O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar o de baixo com o de cima e o de cima com o de baixo. 9 vezes 4. 9 vezes 4 eu vou encontrar 36K, certo? 4K vezes 9, ó, 36K. 18 vezes 9, 162. Tudo isso é igual. 10 vezes 3, 30, né? Tem o K, coloco o K. Mais 10 vezes 18, 180. Trazendo para cá, porque agora a gente já sabe o que tem que fazer. Junta todo mundo, ó. O que tem positivo vai para o outro lado negativo, o K. O número 162 é positivo, joga para o outro lado e fica negativo. Vai ficar 36K menos 30K. Isso é igual a 180 menos quanto? 162. Fazendo essa operação. 36 menos 30 vai ficar 6K. 180 menos 162. 18. O valor do K vai ser igual a 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 eu encontro exatamente 3. Encontrei o K, encontrei aí o valor das idades dos dois. O valor do A, professor, eu já sei que é 3, ó, multiplicado por K. 3 vezes 3, eu encontrei 9. Perfeito, 9 anos. B, 4 vezes K. 4 multiplicado por 3, que é o K. 4 vezes 3, 12. Faz lá a diferença entre os dois. Qual é o valor da diferença aí entre as idades dos dois? Se você observar a diferença entre o valor 12 menos 9, eu vou encontrar exatamente 3 anos, certo? Encontrar aí 3 anos. 3 anos você encontra aí como resposta correta a alternativa letra B. Padrão, professor. Encontrei aí exatamente o valor de B, a diferença entre as idades. Coloca mais uma questão, questão 11. A gente vai para a reta final agora, que é as questões envolvendo razão em sequência, certo? A gente vai fazer mais 4 questões, bem rapidozinho, fazendo aquela revisão da parte final, que foi o exemplo número 4, fazendo aí
análise de questões envolvendo razão em sequência. Por que será razão em sequência, professor? O que a gente vai ver agora é que não será modificado. Olha o que disse a 11. Em um grupo de pessoas há somente amazonense, paraenses e cariocas. Para cada paraense há 2 amazonenses. Para cada 3 amazonenses há 2 cariocas. Em relação ao total de pessoas no grupo, quantos amazonenses representam? Então, a questão que a gente vai trabalhar, a gente chama isso aqui de razão em sequência, certo? É uma questão de razão em sequência. A gente fez no exemplo 4, em sequência. Beleza, professor, o que é que eu vou fazer? Observe que eu tenho que criar uma tabela. Vou criar aqui uma tabela para a gente montar essa tabela, certo? Tá aqui minha tabela. Essa minha tabela, ela é feita com 2 linhas e 2 colunas, certo? Porque eu só vou ter 2 razões. Vai ser uma tabela no formato 3x3, certo? Tá aqui uma tabela no formato 3x3. Vou montar aqui minha razão. A razão é entre paraense e amazonense, que ele disse, olha, para cada paraense existe 2 amazonenses. Então, para cada é um meio, certo? Para cada paraense existe 2 amazonenses. E para cada 3 amazonense há 2 o quê? Carioca. Então, amazonense e carioca, se você observar, para cada 3 amazonense existe 2 carioca. É isso aqui que ele te deu. Professor, o senhor disse lá que sempre vai ter uma sequência, repetindo. Então, tá aqui o valor do A no meio, o valor do P é a de cima, o valor do C é a de baixo. Coloca a primeira razão, é meio, P sobre A. P sobre A é 1 sobre 2. E a segunda razão é 3 sobre 2. O A é 3 e o 2 é exatamente o C. O que é que eu tenho que fazer? Completar a minha tabela. O de baixo, observe que eu completo com o que está em cima, é 2. E aqui a de cima, eu completo quem está embaixo, é 3. Se eu quero encontrar paraense, basta multiplicar. Vou multiplicar todo mundo para encontrar o total, certo? Esse tipo de questão a gente faz para encontrar o total. No final aqui, observe que ele pediu a razão, certo? É exatamente relacionada ao amazonense dentro do total de pessoas. O comando da questão pede lá, amazonense relacionado ao total, certo? Amazonense relacionado ao total. O que é que eu vou fazer? Multiplico lá para encontrar paraense. 1 vezes 3, 3. Amazonense, 2 vezes 3, 6. Carioca, 2 vezes 2, 4. Soma todo mundo. Eu tenho lá 10, né? 4 com 6, 10. Com 3, 13. Isso aqui é o total. Quantos paraenses eu tenho? 3. Quanto amazonense eu tenho? 6. Quantos carioca eu tenho? 4. Então, como ele pediu aí amazonense destaca lá, se você observar, amazonense é 6. Então, eu tenho aqui um total de 6 amazonense, referente ao total é 13. É 6 sobre 13, professor? É 6 sobre 13 que você vai assinalar para essa questão. Alternativa correta, alternativa letra C. Padrão, professor. Coloca mais um aí para treinar. Questão número 12. Questão que caiu aí no TRT da 13ª região lá na Paraíba. Que disse a questão número 12. Em uma reunião de um condomínio, tem lá jovens com 21 anos, tem jovens, tem adultos e tem idosos. Ele disse lá, para cada 2 jovens há 5 adultos e para cada 7 adultos tem aí 3 idosos. É em sequência, professor? Colocando aqui novamente. Isso aqui é uma razão em sequência, certo? É uma razão em sequência. Em sequência. Beleza, professor. Como é que eu resolvo questão de razão em sequência? A gente vai extrair essas razões. Vou extrair aqui para você observar que ele vai te dar aí nesse formato de sequência. Diz lá que a razão entre jovem e adultos, para cada 2 jovens, existe exatamente 5 adultos. Então, jovem é 2 e adulto é 5. Depois ele diz, para cada 7 adultos, existe quantos idosos? Então, adulto e idosos, você vai ver que tem uma razão que ele diz que é 7 sobre 3. Para cada 7 adultos, existe 3 idosos. O que é que eu vou observar? Vou ter uma sequência de razão. Sequência de razão. Então, eu preciso criar uma tabela aqui nesse formato. Como eu tenho só 2 razões, eu coloco lá o valor de 2 linhas e 2 colunas, que vai ficar uma tabelazinha aí no formato 3x3, certo? Basta fazer isso aqui, você acerta aí esse tipo de questão. Você pega aquilo que se repete, coloca no meio, que é o A, coloquei aqui. Cima do A tem um J, coloquei o J.
e abaixo do A tem um I. Coloquei aqui. Aí você coloca na primeira coluna a primeira razão. É 2/5. Ó. J é 2 e o A é 5. Segunda razão, o A é 7. Ó. O A é 7 e o I é 3. Completar a minha tabela. O de baixo aqui você completa com esse 5 e o de cima você completa com 7. Quero encontrar agora o total de jovem, adulto e também de idoso. Basta você multiplicar. Você multiplica, multiplica e no final você encontra o total. Tá aqui o total. Por que eu vou precisar do total? Porque o comando da questão pede o quê? Ele diz, olha, qual é a razão entre o número de jovens e o número total de pessoas. Então, o comando da questão vai te pedir jovem por pessoa. Razão entre jovem e pessoas. Então, eu preciso encontrar aí jovem. Preciso também encontrar o meu total. Então, fazendo aqui a multiplicação. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. Somando tudo, né? 15 mais 35 vai te dar 50, mais o valor 14, ó, 64. Então, o total é 64. Encontrei aqui, é 64. E quem é o valor do jovem? Ó? Jovem, destacar aqui que ele deu 14. Ó. Entendeu aí como sendo 14. É 14 sobre 64, professor? É, mas só que não está nas alternativas, porque está precisando fazer o quê? Uma pequena simplificação. Ó. Vou simplificar aí em cima e embaixo por 2. Simplificando o 14 por 2, eu encontro 7. E o 64 por 2, ó, vou encontrar 32. Então, para essa questão, você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 7 sobre 32. 7 sobre 32, alternativa correta, alternativa letra E. Padrão, professor, não vou errar. Vou acertar a questão número 13. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos responder a questão número 13. Tá lá. Em uma urna, há bolas azuis, brancas e verdes. Para cada 2 bolas azuis, quantas bolas brancas tem? Tem 5 bolas brancas. Para cada 3 bolas verdes, ó, há uma bola branca. Você vai observar que também é uma razão em sequência, certo? Tá aqui, é razão em sequência. Colocando aqui para você não errar esse tipo de questão na sua prova. Razão em sequência. Vou montar as razões, depois eu monto a tabela. Beleza. Então, observe que a razão ele te deu lá bolas, que ele chamou de azuis, ó. Depois ele te deu brancas. Então, a razão entre azuis e branca, ele disse lá que é 2 sobre 5. Depois ele te deu 3 verdes, ó, para uma azul. Então, eu tenho lá o valor verdes, ó, que foi primeiro. Depois ele colocou como sendo uma azul. Então, foi 3 verdes para cada uma azul. Professor, monta a tabelazinha. Só tenho 2 razões, ó. Então, vou colocar aqui uma tabela com 2 linhas e 2 colunas, certo? É o suficiente aí para você acertar esse tipo de questão, que também vai te dar aí uma tabela no formato 3x3, 3 linhas e 3 colunas. Professor, eu começo sempre quando o meio, ó, com aquela que vai se repetir. Quem está se repetindo, ó, é o valor do A. Então, o valor do A vai ser a minha razão do meio. Então, o A aqui, coloquei na do meio. Então, observa que o A na do meio é como se eu tivesse invertido. Aqui eu vou inverter os valores, ó, para ficar exatamente no formato do A no meio. Posso fazer isso? Posso. Vou pegar primeiro essa daqui, ó. Eu tenho o A e em cima do A tem o quê? Tem o valor do V, ó. Então, ficou A sobre V. E a outra ficou A sobre B, ó. O B ficou na parte de baixo. Então, se você observar, eu adicionei primeiro essa razão. Então, ficou V sobre A. V sobre A é 3 sobre 1. E a outra é A sobre B, é 2 sobre 5. 2 sobre 5. Quero completar, professor. O que é que eu faço? O de cima aqui, ó, você extrai ele para baixo. E esse de baixo, ó, você coloca ele em cima. Como o comando da questão vai te pedir aqui o total também, ó, ele diz lá, olha, qual é a razão entre o número de bolas brancas e o número total de bolas nessa urna? Ou seja, ele pede o quê? Razão entre branca, que é B, e o total. Por isso que eu preciso aqui, ó, sempre do total. Para encontrar o total, professor, preciso encontrar o valor das verdes, das azuis, das minhas brancas. Tenho que multiplicar. Sempre você multiplica, certo? Você vai multiplicar para chegar aí o valor que ele pede. 3 vezes 2 deu 6. 1 vezes 2 deu 2. 1 vezes 5 te deu 5. Soma todo mundo. Tenho aqui 8 com 3, ó, vai te dar 13, certo? Então, eu tenho aqui que o total te deu 13. E a quantidade de brancas te deu quantos? Quantidade de brancas, ó, eu tenho aqui exatamente 5, ó. Branca 5.
Então, lá nas alternativas, não precisa simplificar. A resposta correta para essa questão seria lá 5 sobre 13. 5 sobre 13, alternativa letra C. Padrão, professor. Coloca mais uma questão, última questão referente aí a uma razão com sequência para a gente encerrar nossa revisão aí da nossa aula envolvendo razão e proporção. Olha o que vai dizer a questão de número 14. Tá lá. Sobre as grandezas x, y, z e w, sabe-se que para a razão entre w e x é 4 sobre 3, entre y e z é 3 sobre 2, z e x é 1 sobre 6. Ele pede lá no final a razão entre a soma desses dois. Não precisa encontrar o total, certo? No final, se você observar, vou querer simplesmente essa razão, ó, entre x mais y dividido pela soma de z mais w, certo? Vamos extrair aqui essa razão. Então, aqui, razão entre w e x. Ó. Razão entre w e x, ele diz lá que é exatamente 4 sobre 3. Beleza. Y e z. Y e z é igual a 3 sobre 2. E z e x. Ó. Z e x, isso aqui é igual a 1 sexto. Beleza, professor. Vamos destacar aqui quem está se repetindo. Se repete z, está aqui. Ó. Se repete z, se repete z e se repete aqui o x. Ó. Quem vai ficar nas pontas é exatamente o y e o w. Então, vou criar aqui minha tabela para a gente completar. Está lá minha tabela. Minha tabela agora será mais extensa porque agora eu tenho 3 razão, certo? Nas questões anteriores eu tinha apenas 2 razão, mas aqui não muda. Se ele te dá aqui 3 razão, eu tenho que colocar 3 linhas, certo? Dentro dessa minha tabela. Vou colocar aqui 3 linhas, porque agora a minha tabela ela vai ficar no formato 4x4. É 3 linhas, ó, aqui dentro e 3 colunas, certo? Para ficar uma tabela no formato 4x4. O que é que eu vou adicionar? O z, ó, o z se repete. Então, vou adicionar aqui o z. Então, eu posso colocar aqui o y sobre z, que está se repetindo. Y sobre z. Eu posso até adicionar essa razão já, que é a primeira. É 3 sobre 2, colocando aqui. O z sobre x, ó. Está aqui o z sobre x. Então, vou colocar aqui. Z sobre x é quanto? 1 sexto. Coloquei. Só faltou colocar de cima, ó, que é w sobre x. Observe que o x está em cima. Então, preciso modificar essa minha razão, ó. Vou inverter essa razão para ficar x sobre w. Aqui está w sobre x, ó. Eu preciso que o w fique embaixo. Ó. O w fica embaixo. É só você inverter aqui os valores. Então, vai ficar x sobre w. Isso aqui é igual a 3 sobre 4. Beleza, professor. Eu alterei para ficar nesse formato. Ó. X sobre w. X sobre w é a última razão, é 3 sobre 4. Coloquei aqui. Vamos completar agora. De baixo, ó, é 2, então todo mundo é 2, ó, todo mundo é 2. Aqui embaixo é 6, ó, aqui em cima é 1, o de cima se repete e o de baixo se repete. Em cima é 3, ó, repete o 3, beleza. Aqui o comando da questão não precisa do total, precisa exatamente dos valores aqui de x, y, z e w. Então vou multiplicar todo mundo, para encontrar o total, basta multiplicar todo mundo, certo? Tem que multiplicar aqui todo mundo para encontrar x, o valor de y, de z, de w. Então aqui, 3 vezes 1, 3, vezes 3, 9. Coloquei aqui o valor de y, de z. Então lá, 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6. Coloquei. 2 vezes 6, 12, vezes 3, 36. Coloquei. O valor, 2 vezes 6, 12, vezes 4, 48. Beleza. O que é que eu vou fazer? Identificar, certo? X mais y. X é 36 e y é 9. Coloquei aqui de verde. Então, o valor de x é 36 mais o valor do 9. Perfeito. E o valor do w e do z? Colocando aqui, ó, w e z é 6 e 48. Ou 48 e 6. Então, trazendo para cá, vai ficar aí 48 mais 6. Soma 36 mais 9, 45. Valor de 48 mais 6, 54. Não tem essa resposta porque falta fazer a simplificação. Vou dividir em cima e embaixo por 3. Ó. Porque eu sei que 45 por 3, isso aqui vai me dar 15. 54 por 3 eu sei que vai me dar 18. Ainda não tem, porque ainda falta simplificar novamente. Vou dividir em cima e embaixo por 3. Ó. Dividir aqui 15 por 3, observa que vai dar 5. 18 por 3, observa que vai dar 6. Olha lá, tem resposta agora. 5 sobre 6, não dá mais para simplificar. 5 sobre 6, resposta correta para essa questão, alternativa letra A.
Com isso, concluímos nossa terceira parte de revisão de razão e proporção. Se essa aula te ajudou a compreender aí o conteúdo, deixa aí seu like e se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.